Voltando aqui, pessoal da internet aí, vamos continuar. Então, continuar falando dos aspectos fiscais dessas operações de incorporação, fusão e cisão. Antes do intervalo, falamos das questões patrimoniais, né? E agora vamos continuar as questões fiscais. Bom, então, antes de dar o intervalo, a gente falou das certidões negativas, desse documento obrigatório que tem que ser apresentado quando do arquivamento na junta comercial. Então, a lei exige essas 4, né? Não exige para você arquivar as certidões municipais e estaduais, então essas são certidões obrigatórias. Outra questão que tem que analisar. Se uma empresa que vai ser objeto de incorporação, fusão e cisão, ela for detentora de um incentivo fiscal, ou seja, uma empresa que está no Nordeste, por exemplo, ela tem lá o incentivo fiscal federal da redução do imposto de renda, tem o incentivo fiscal do ICMS, né, que tem uma redução, um financiamento do ICMS. Como é que fica esse direito quando ele é incorporado por uma outra empresa? Né? Vamos imaginar que essa empresa está lá no Nordeste, tem os incentivos fiscais, e ela passa a ser incorporada por uma outra empresa, né, que também está no Nordeste. Como é que fica o direito à sucessão e a fruição desse incentivo fiscal? Eu permaneço? Eu transfiro? Né? Pela legislação, sim, porque é uma sucessão universal de bens, direitos e obrigações. Então, eu consigo fazer a transferência desse direito, desse incentivo fiscal, para a empresa que estiver incorporando patrimônio, desde que tenha estabelecimento sediado em local incentivado. Tá? O colega perguntou, uma ação judicial transitada julgada, poderia transferir esse direito? Eu entendo que sim. Então, vamos imaginar, eu tenho uma empresa aqui A, que tem, por exemplo, o direito de não pagar contribuição social sobre o lucro. Conseguiu lá um direito de não pagar, porque lá a União Federal perdeu o prazo, e a União Federal, de repente, né, transitou julgado, ele não precisa pagar contribuição social sobre o lucro. Aí essa empresa é incorporada por essa empresa aqui. Eu transfiro esse direito para cá? Eu entendo que sim, que é uma sucessão universal de bens, direitos e obrigações. É lógico que o fisco não vai gostar muito, né? Ele vai falar o seguinte, olha, esse direito é desse CNPJ, você não transfere para esse. Mas eu entendo que seria uma sucessão universal de bens, direitos e obrigações, né? No caso do incentivo fiscal, qual cuidado eu tenho que ter? Eu tenho que informar, né, comunicar, né, o órgão que regula o incentivo fiscal para dizer que houve incorporação para mudar também a razão social da empresa que tem o direito ao incentivo fiscal. Tá? Então, essa é uma possibilidade que é feita. Né? Aí o que vai acontecer? O direito é transferido para a pessoa jurídica incorporadora sucessora e o cálculo do lucro de exploração é proporcional à receita. Né? Lógico que se a empresa que incorporar ela tiver estabelecimento lá em Manaus, por exemplo, em São Paulo, só o estabelecimento de Manaus teria direito ao incentivo fiscal. Né? A dúvida que o colega colocou, né? Dessa questão de ação judicial, é uma questão interessante, porque tem algumas empresas, o que elas acabam fazendo, né? Normalmente a empresa grande não consegue eliminar, não consegue a tutela antecipada, ela entra com uma ação, né, judicial com uma empresa menor, aí essa empresa menor, como não chama muita atenção, consegue uma tutela antecipada, uma liminar, eu incorporo essa empresa na outra aqui. Tá? Então eu faço um teste aqui, depois faço aqui e transfiro o direito de fruição desse direito do crédito aqui para essa empresa aqui. É uma estratégia que dá para trabalhar. E eu já vi várias empresas grandes trabalhando nesse sentido. Aí tem o Alexandre aqui, José, né? O Alexandre faz bastante pergunta, né? Parabéns, Alexandre. Nas aquisições, normalmente, há discussão sobre contingência passiva não conhecida, especialmente as tributárias. Diante desse quadro, pergunto, se há previsão legal que estabeleça limite temporal de responsabilidade dos sócios ou grupo alienantes, né? Ou seja, questões tributárias é 5 anos, né, Alexandre? Então, é decadência de 5 anos. Então, o que normalmente se estabelece é no protocolo de justificação as responsabilidades tributárias de quem está incorporando quem. Ou seja, como é que fica uma eventual cobrança tributária caso venha a surgir? Quem vai responder? Né? Sou eu que vendi ou é você que comprou? Então, normalmente, quem comprou até assume a defesa e passa o custo para quem vendeu. Né? E quem vendeu teria que reembolsar esse valor. Ou, o que acaba acontecendo? Parte do preço fica preso numa conta garantida e somente depois que passados 5 anos, não teve auto de infração, ou quando liquidar essa cobrança judicial ou cobrança administrativa, é que esse valor é liberado para o vendedor. Então, tudo uma questão de estratégia de negociação, né? Então, depende muito de cada caso. Ou, de repente, eu sei que tem essa contingência que pode acontecer, já desconto do preço, e eu, como vendedor, não quero saber. Esse é o problema teu. Se você, no for autuado, você
pagou menos, né? E eu acabo tendo prejuízo. Mas normalmente o que acaba acontecendo? O valor que está sendo objeto da discussão fica preso numa conta garantida e essa conta garantida só é liberada quando tiver o resultado dessa ação final, tá? Então essa é uma discussão que tem que ser levada em consideração. Pois não. Perfeito. Cristiano quer que vote a questão da sucessão de benefício fiscal. Perfeito. Perfeito. E emissão de nota fiscal é complicado. Tá. Não, nesse caso não. Qual que é a dúvida do Cristiano? Ele tem uma empresa lá no Sul que já tem um regime especial estadual, ou seja, como tem vários estabelecimentos dentro do aeroporto, se for seguir o trâmite normal, tem que ser várias emissões de nota fiscal só para transitar mercadoria de um lado para o outro. Então, o que acontece? O regime especial dispensa isso, você faz a emissão, né, de uma única operação para um único CNPJ. Aí o que acontece? Essa empresa vai ser incorporada, não é isso? Vai ser incorporada para o outro. Então, a orientação que a Fazenda deu para ele é que ele teria que entrar com outro processo. Eu entendo que não. Como é uma corporação, né, de bens, direitos e obrigações, bastaria comunicar ao posto que está sendo essa operação e estender esse benefício para esse CNPJ que está incorporando. Né? Porque, assim, porque é uma simples sucessão, né? Então, ou seja, não é que está tendo uma outra empresa que vai ter um outro benefício. Na verdade, você está transferindo de empresa para outra. Que bastaria ser uma petição informando essa operação e estender os benefícios para o novo CNPJ. Agora, o problema é se o Estado aceitar, né? Então, assim, talvez o posto fiscal não seja o órgão competente para você fazer isso, mas seria talvez até na Secretaria da Fazenda, no órgão um pouquinho superior, para você poder tentar resolver isso. Tá bom? Tá? Então, a questão da sucessão do benefício fiscal, né, do incentivo fiscal, tem que também ser levada em consideração nessas operações. E se a empresa tiver imóveis, né, como é que fica essa questão? Né? Tem junto com a empresa, no seu ativo, imóveis que eu vou transferir também para uma outra sociedade através da incorporação, através de uma cisão, através de uma fusão. Eu tenho a incidência do ITBI, Imposto de Emissão de Bens Intervivos, né? Então, regra geral, não. Por quê? A Constituição Federal e o próprio CTN e as próprias legislações municipais prevêem que não há incidência do ITBI nas operações de aumento de capital, incorporação, fusão e cisão de imóveis de uma empresa para outra. Né? Só haveria incidência do ITBI caso a atividade da empresa que estivesse recebendo o patrimônio seja preponderantemente imobiliária, ou seja, mais 50% da receita dessa empresa que está recebendo o patrimônio seja no faturamento de atividade imobiliária, ou seja, locação, compra e venda de imóveis, incorporação imobiliária. Então, se for comprovado que esse faturamento for superior a 50%, teria que se pagar o ITBI. Né? E é lógico, isso vai depender de cada município. Municípios grandes, né, normalmente Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, né, Florianópolis, Curitiba, o que eles vão analisar? Vão analisar com um pouco mais de rigor que em relação aos municípios menores. Né? Então, para você não ter a incidência do ITBI, tem que entrar com um processinho na prefeitura para comprovar que a empresa não tem atividade imobiliária ou naquele ano não teve. E normalmente as prefeituras grandes vão olhar os próximos 3 anos e exige que você entregue balanço, demonstração de resultado para fazer a comparação, para ver se há incidência ou não do ITBI. Né? E o que acaba acontecendo? O que você consegue aqui, na verdade, é diferir a tributação do ITBI se a atividade da empresa for imobiliária. Se não for imobiliária, é tranquilo, transfere, não tem incidência do imposto e você ficaria tranquilo para registrar essa transferência patrimonial sem incidência do imposto. Ok? Bom, temos também a questão do ICMS e IPI. A incidência, ou seja, vou transferir, né, vou incorporar um estabelecimento no outro. A incidência do imposto, do ICMS, circulação de mercadorias, ou do IPI, imposto sobre produtos industrializados. Então, se
circulação física, não tem dúvida, vai ter que pagar imposto. Agora, se for uma simples transferência de propriedade, ou seja, a mercadoria não vai sair fisicamente do local, vai ficar só a mudança da propriedade do estabelecimento, não há que se falar na incidência do imposto. Então, se for IPI, eu tenho esses dois pareceres normativos, 24 de 70 ou 571 de 71,